Você já sentiu aquela sensação estranha de que não está sozinho em um cômodo, mesmo sabendo que a porta está trancada? Agora, imagina mudar para a casa dos seus sonhos e descobrir que apenas um ano antes, uma família inteira foi executada ali enquanto dormia. Essa é a premissa de Amityville, o caso paranormal mais famoso do mundo. Mas o que eu vou te contar hoje não é o que você viu nos filmes de Hollywood. A verdade por trás do número 112 da Ocean Avenue é muito mais perturbadora. Não por causa de demônios com olhos de porco, mas pelo que os seres humanos são capazes de inventar por dinheiro e fama. Tudo começou na madrugada de 13 de novembro de 1974, em Long Island, Nova York. Enquanto a vizinhança dormia sob um silêncio absoluto, 6 tiros de um rifle Marlin calibre 35 ecoaram dentro da mansão de estilo colonial holandês. Ronald DeFeo Jr., conhecido como Butch, assassinou sistematicamente seus pais e seus 4 irmãos. O detalhe mais bizarro que a polícia encontrou: todas as vítimas foram achadas de bruços, na mesma posição, e nenhum vizinho ouviu os disparos, apesar da arma não ter silenciador. Butch confessou os crimes dizendo que vozes na casa o mandaram fazer aquilo e foi condenado à prisão perpétua. O palco estava montado para hoje a lenda. 13 meses depois, a família Lutz, George, Cat e seus 3 filhos, comprou a casa por uma pechincha, sabendo exatamente do massacre que tinha rolado ali. Eles levaram um padre para benzer o lugar. E é aqui que a narrativa clássica começa. O padre teria ouvido uma voz cavernosa gritando: "Saia daqui!" e suas mãos começaram a sangrar. Nos 28 dias seguintes, os Lutz relataram eventos que parecem saídos de um pesadelo febril. George acordava todas as noites às 3h15 da manhã, o horário exato dos assassinatos dos DeFeo. Eles viam lodo verde escorrendo pelas paredes. As janelas batiam sozinhas. E a filha mais nova, Missy, começou a conversar com um amigo imaginário chamado Jody, que ela descrevia como um porco gigante de olhos vermelhos brilhantes. O clima na casa era de opressão total, com cheiro de carne podre e frio inexplicável, até que os Lutz fugiram de lá, deixando todos os seus pertences para trás, jurando que nunca mais voltariam. A história virou um best-seller mundial e depois uma franquia de filmes que faturou milhões. Mas é aqui que a gente precisa ligar o alerta de ceticismo. Pouco tempo depois da fuga, o advogado de Ronald DeFeo Jr., William Weber, deu uma declaração que mudaria tudo. Ele admitiu publicamente que ele e os Lutz inventaram toda a história de terror sentados à mesa da cozinha, regada a muitas garrafas de vinho. O plano era simples: criar uma justificativa sobrenatural para os crimes de Butch DeFeo, na tentativa de conseguir um novo julgamento baseado em insanidade causada por possessão, enquanto os Lutz ganhavam a fama e o dinheiro necessários para pagar as dívidas enormes que tinham acumulado. E não para por aí. Investigadores paranormais sérios e jornalistas descobriram que muitos dos detalhes relatados por George Lutz eram fisicamente impossíveis. Não houve tempestades de neve nas datas descritas. Os danos nas portas e janelas que ele alegava terem sido feitos por demônios nunca existiram. As dobradiças eram as originais e estavam intactas. Até a famosa foto do menino fantasma nas escadas, tirada pelos investigadores Ed e Lorraine Warren, é cercada de controvérsia, com muitos especialistas afirmando que se tratava apenas de um dos assistentes da equipe de investigação que saiu borrado na imagem. O mais curioso de tudo é que desde que os Lutz saíram da casa em 1976, várias outras famílias moraram no número 112 da Ocean Avenue. Sabe quantas delas relataram atividades paranormais, aparições ou lodo nas paredes? Absolutamente nenhuma. Os donos subsequentes, como os Cromarty, chegaram a processar os Lutz porque não aguentavam mais os turistas curiosos batendo na porta esperando ver fantasmas, enquanto a casa, para quem vivia lá, era perfeitamente pacífica. No final das contas, o verdadeiro horror de Amityville não está em demônios que saem das paredes, mas na ganância humana que transformou uma tragédia real de 6 mortes brutais em um espetáculo de entretenimento lucrativo. Ronald DeFeo Jr. era um usuário de drogas com histórico de violência, não uma vítima de espíritos. E os Lutz encontraram no medo uma forma de escapar da falência. A casa ainda está lá, linda e imponente, mas teve seu endereço e fachada alterados para tentar apagar o estigma de uma mentira que o mundo inteiro escolheu acreditar. Às vezes, as histórias que contamos para nós mesmos são muito mais assustadoras do que a própria realidade, porque o escuro só tem o poder que a gente dá a ele. Amityville nos ensina que o sobrenatural vende, mas a verdade geralmente é fria, lógica e silenciosa. Se você chegou até aqui, me diz nos comentários. Você teria coragem de morar em uma casa onde um crime desses aconteceu, mesmo sabendo que a assombração foi inventada?
Curte o vídeo se você gosta de mistérios desvendados e me segue aqui para não perder a próxima imersão na face oculta da história. Compartilha com aquele amigo que morre de medo de filme de terror e até a próxima.